Ótima tarde para você. Está no ar o Boletim Legislativo com informações sobre a Câmara e prestação de serviço. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Regularização fundiária. Vereadores da Frente Parlamentar da Habitação se reúnem com moradores de bairros aqui de São José dos Campos. Combate à dengue, Prefeitura apresenta balanço dos trabalhos realizados no primeiro semestre. Parlamentares acompanham de perto as medidas adotadas pelo poder público para evitar novos casos da doença. Essa e outras notícias a partir de agora. E para começar esta edição, a gente fala sobre a reunião realizada pelos vereadores da Frente Parlamentar da Habitação com moradores dos bairros das regiões Norte e Leste da cidade. Na pauta, o processo de regularização desses locais. A segunda reunião da Frente Parlamentar da Habitação e Regularização Fundiária contou com a presença dos vereadores Amélia Naomi, Juliana Fraga, Lino Bispo, Zé Luiz, além de representantes e moradores de bairros das regiões Norte e Leste da cidade. O encontro debateu a situação de uma família no bairro Águas de Canindu, que recebeu uma ordem de demolição da casa. A preocupação dos moradores é que outras casas também possam sofrer com o mesmo problema. Nossa intenção é evitar essa demolição, porque a juíza deu o prazo de 60 dias, então nós convocamos, apesar do recesso, vamos ver se a Secretaria de Regularização enviando o documento para a Justiça para ver se a gente consiga suspender. Esse foi o foco principal, mas claro, vieram moradores de outros locais, de outros bairros irregulares, cada um com a sua demanda, com a sua preocupação, cobrando com razão. Hoje nós temos uma Secretaria de Regularização Fundiária, então a Frente Parlamentar está aqui para cobrar também da Secretaria o que está sendo feito, quais são os próximos passos, o que precisa, porque muito morador questionando que eles pedem um documento, daqui a pouco eles entregam um documento, tem que refazer esse documento. Então, a gente quer que tenha transparência e diálogo com os moradores, né? Outros temas destacados foram alguns problemas enfrentados por quem mora em bairros ainda não regularizados, como a falta de um CEP e de serviços básicos. Os vereadores ouviram demandas da população e irão encaminhar ofícios para a Prefeitura, cobrando informações sobre esses núcleos irregulares. Uma pauta, que é a pauta do dia a dia, que foi apresentada pelo Gilson, que é do Fórum, que é a iluminação, poda de árvore e tudo mais, isso nós vamos encaminhar pelos vereadores, fazer esses ofícios, e o restante nós vamos retomar agora com a comissão organizando esses passos todos. Tem morador que está há 30, 35 anos no mesmo bairro, que anseia pela regularização, anseia por construir melhor, arrumar sua casa e não pode, anseia pela água, pelo transporte, pela iluminação. Então a gente dá voz a esses moradores e quer que a Prefeitura, sim, tenha esse amparo de fazer andar a Secretaria de fato, fazer andar a regularização na cidade. Para as vereadoras Amélia Naomi e Juliana Fraga, a Frente Parlamentar é fundamental para conhecer os desafios e cobranças dos moradores de bairros não regularizados. Segundo elas, a regularização fundiária é fundamental para assegurar dignidade e qualidade de vida, e os parlamentares irão cobrar a garantia do direito à moradia na cidade. É a luta pela moradia digna, né? Então você não pode estar toda hora pensando que a sua casa pode ser demolida, tal, se você pode regularizar a região, né? Eu acho que tem uma lei do Minha Casa Minha Vida que facilita as regularizações, e é isso que nós queremos. A gente quer, sim, não forçar a Prefeitura, mas abrir esse diálogo e o que a gente pode auxiliar nesse processo. Ainda sobre o que acontece aqui na Câmara, durante evento realizado em plenário, a pastora Nayane Câmara recebeu o título de cidadã joseense. A homenagem realizada pelo vereador Cláudio Apolinário também concedeu à Igreja Assembleia de Deus a medalha Mérito Legislativo. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara, foi concedido o título de cidadão joseense à pastora Nayane Câmara. A honraria é destinada a pessoas que não são nascidas na cidade, mas desempenham um papel de destaque em São José. Além da pastora, a Igreja Assembleia de Deus Missão, da qual ela lidera ao lado do seu marido André Câmara, também foi agraciada e recebeu da casa a medalha do Mérito Legislativo. As homenagens foram iniciativa do vereador Cláudio Apolinário, que destacou o trabalho
e a trajetória de Nayane Câmara e da instituição na cidade. Certamente a Assembleia de Deus é uma igreja histórica, uma igreja centenária. A Assembleia de Deus Missão hoje sendo homenageada aqui com o mérito legislativo e a pastora Nayane Câmara sendo hoje reconhecida como cidadã joseense. Então é um dia muito importante, não apenas para essa comunidade, mas também para toda a cidade de São José dos Campos. Hoje temos aí o plenário cheio, casa cheia, pessoas que vieram para celebrar este momento e eu creio que a própria igreja, os membros estarem na Casa Legislativa, isso aproxima, aproxima a sociedade do Poder Legislativo, uma vez que o Poder Legislativo tem um papel de representatividade da população, inclusive da igreja. Outro parlamentar que esteve presente na solenidade foi Rogério da Acazem, que destacou o trabalho feito pela pastora e de seu marido, à frente da igreja em São José dos Campos. A gente está falando de 84 anos, da Assembleia de Deus, Ministério Missão em São José dos Campos. É uma igreja que tem uma história muito linda, é uma igreja que cuida da parte espiritual, mas que também tem um trabalho muito forte na parte social. Que as pessoas pensam que a igreja é só o espírito, não. A igreja também é corpo. Ela tem a parte social dela e que muitas vezes alcança lugares e locais e pessoas que o poder público não consegue. Já o prefeito Anderson Farias ressaltou a importância do trabalho das instituições religiosas e de suas lideranças, também na função social, de ressocialização de pessoas e do bem-estar comunitário. Cuidar, acolher, tratar da questão espiritual das pessoas, uma palavra, um abraço. Isso daí faz uma grande diferença. Quando a gente fala social, muitas vezes a gente se associa a uma cesta básica. Não é só isso. Não é só a questão da alimentação, de você poder ajudar, devolver a dignidade para aquela família, do emprego, para que ele possa realmente sustentar a sua família. Mas é mais do que isso, é realmente ele ter ali aquele momento espiritual. E a igreja tem esse papel. Nascida em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Nayane Câmara é casada com também pastor André Câmara. Eles são pais de 4 filhos. Juntos, chegaram a São José dos Campos há 6 anos, ainda em 2019. Depois do marido receber o título de cidadão joseense em 2023, agora foi a vez de Nayane ser agraciada com um prêmio. Emocionada e ao lado do esposo, ela agradeceu a honraria e destacou seu trabalho junto da comunidade da cidade. Hoje é uma comemoração dupla. Nós estamos fazendo uma solenidade em nome de 84 anos da Assembleia de Deus, que a igreja na Bíblia a gente chama de noiva. Então a gente está hoje comemorando a noiva de Cristo, mas eu também estou comemorando a minha noiva, que não tem 84 anos, é bem mais nova que isso, mas são pessoas que Deus usa para também fazer a igreja avançar aqui na Terra. Então nós estamos muito felizes em saber que Deus nos escolhe e nos ajuda. Estou muito feliz, uma honra estar aqui, como o pastor falou, celebrando os 84 anos da nossa igreja e hoje também recebendo esse título tão importante. Há 5 anos atrás nos mudamos para essa cidade que nos receberam com tanto amor, com tanto carinho, local onde nós amamos viver, criar os nossos filhos. Então, para mim é uma alegria muito grande receber esse título e estar aqui com todos os irmãos hoje que nós amamos, que nós honramos e que nós respeitamos. E a gente fala agora sobre dengue. Durante evento realizado no Paço Municipal, a Prefeitura apresentou um balanço do trabalho de combate à proliferação do mosquito transmissor. Este ano, a cidade já registrou 3 mortes pela doença e a Câmara acompanha de perto as medidas adotadas pelo poder público para evitar novos casos. População e autoridades reunidas para falar sobre dengue. Dessa vez por um motivo positivo. Este ano, São José teve uma redução de quase 95% nos casos da doença no comparativo com o primeiro semestre de 2024. Isso a gente deve comemorar, mas a gente não pode de forma alguma achar que já está tudo resolvido ou relaxar. Isso não é verdade. Nós vamos agora entrar num período onde, na verdade, a incubação agora fica o próprio tempo, o próprio período que nós vamos entrar agora, já elimina, mas daqui a pouco, daqui a alguns meses, 5 meses, volta o verão. O evento foi realizado no CEF e teve a participação do prefeito Anderson Farias e do secretário de Saúde, George Zenha. Os vereadores Cláudio Apolinário e Sidney Campos também estiveram presentes. No balanço apresentado, a diferença no número de casos e mortes entre o primeiro semestre de 2025 e 2024 chama a atenção.
Nos primeiros 6 meses de 2024, foram 80.176 casos de dengue confirmados e 95 mortes. No mesmo período de 2025, foram 4.615 casos da doença e 3 óbitos. O encontro também homenageou as equipes responsáveis pelas ações preventivas de combate à dengue na cidade. Cerca de 600 agentes de controle de endemias receberam um certificado pelo apoio no trabalho de redução nos números da doença. Os agentes foram todos a campo e varreram cada centímetro do município, e eu tenho certeza que muito desse bom resultado foi esse bom trabalho que foi executado. Foram mais de 553 mil visitas, 341 mil imóveis com controle de criadouros e 29 toneladas de material recolhido. Números que podem ficar ainda maiores nos próximos anos se mais moradores aceitarem as visitas dos agentes. O nosso trabalho ele só é efetivo quando a gente consegue entrar na casa da pessoa para que ela nos acompanhe e a gente mostre os locais de risco da casa dela. Lembrando que nós não atuamos de maneira punitiva, a gente trabalha de maneira educativa e informativa. E como destacou o prefeito Anderson Farias, o trabalho precisa continuar. Para o próximo ano, o objetivo é diminuir ainda mais os casos e zerar as mortes. Por isso, as ações preventivas serão intensificadas com o uso de tecnologia, a exemplo desses tablets que os agentes utilizam. Você imagina hoje um agente está na rua de manhã, vê algo, mas ele só vai nos dar esse retorno no final do dia, quando ele retorna para sua base. Hoje não mais. Já avistou, colocou no tablet, já encaminhou a informação por rede de dados, a gente já tem qualquer tipo de informação naquele momento, né? A vacinação, disponível para adolescentes de 10 a 14 anos, é outra medida importante, mas a adesão está abaixo do esperado. Apenas 29% do público-alvo se vacinou com a primeira dose. Já para a segunda dose, o índice não passou de 12%. Ainda não há um grande impacto nesse sentido. O que a gente espera é que no ano que vem, adentrando ao calendário vacinal, essa vacina do Butantan, do governo do estado de São Paulo, que inclusive aumenta as faixas etárias, a gente consiga aumentar essa imunização. E a situação da dengue na cidade também é acompanhada de perto pela Câmara Municipal. O vereador Sidney Campos destacou a importância da união de esforços para a diminuição de casos e mortes nesses primeiros 6 meses do ano. A população pode ajudar sim, verificando a sua calha, verificando o seu quintal, ver se não tem nenhum vasilhame aí com água parada, para que o mosquitinho não coloque larva lá. Para o vereador, o Legislativo deve seguir no trabalho de apoio, fiscalização e incentivo a práticas de combate. A Câmara Municipal está atenta, está fiscalizando a Secretaria de Saúde, está fiscalizando todas as equipes que estão em todo o município aqui, com projetos de lei, com indicações, com requerimentos, até solicitando mais equipes em determinados locais aqui na nossa cidade para que a gente possa conter a proliferação aí do mosquito. Vamos mudar de assunto? O mês de julho chegou e com ele as férias escolares. Ô tempo bom, né? Mas quem vai encarar o vestibular, esse pode ser um período não só de descanso, mas também para reforçar o conteúdo. Férias escolares. Tempo de viajar, descansar, ver os amigos. Mas para quem vai encarar os vestibulares no segundo semestre, o recesso pode ser a chance de reforçar os estudos. Para apoiar os estudantes, alguns cursinhos mantêm plantões durante as férias. O objetivo é revisar o conteúdo do primeiro semestre e ajustar a rota para a reta final. O período de férias entra como um bloco, separando o primeiro do segundo semestre, para eles darem uma respirada, é o período de descanso, mas também é um descanso ativo. A gente fala que ele, vestibulando, tem que estar mantendo o seu ritmo. Então ele dá uma revisada no primeiro semestre, tira certas ferrugens de matérias vistas lá no começo, mantém a prática, a habilidade de fazer exercício para voltar para o segundo semestre, que é a reta final para o vestibular. No CASD, um cursinho popular e gratuito, a orientação é a mesma. Os simulados são ferramentas para identificar os pontos fracos e direcionar o estudo. A ordem é aproveitar o tempo livre para focar no que realmente importa. As férias, como eu comentei um pouco, é aquele período de às vezes não vale tanto a pena você se matar de estudar, você gastar 8 horas que você já gasta numa rotina normal nas férias. Então você selecionar o conteúdo que você quer estudar
e focar naquilo que você precisa é uma estratégia muito boa de você conciliar descanso e colocar a matéria em dia, de certa forma. Planejamento nos estudos é fundamental para chegar confiante nas provas. Só que essa confiança também depende de uma boa saúde mental. A partir de julho começa a reta final para o vestibular. Revisões, simulados e pressão marcam a rotina dos estudantes. Mas, mesmo com a correria, é importante incluir momentos de descanso e lazer. De fato, o descanso é fundamental para essa rotina pesada e um pouco cruel assim de vestibular. A ansiedade, claro, da prova faz parte do processo e é justamente nesses momentos de lazer, de descanso, que você vai conseguir lidar melhor com esses problemas. Lidar com a ansiedade é um desafio. Melissa, de 19 anos, quer estudar medicina e aprendeu que descansar nas férias não é luxo, mas parte de preparação para render melhor nas provas. É muito importante, eu acho que todo estudante assim percebe que o cansaço ele atrapalha muito no sentido de ler a questão e entender a questão. Às vezes o conteúdo está lá, mas pelo cansaço você perde a questão, perde um ponto da questão muitas vezes precioso na hora do vestibular por conta do cansaço. E as férias justamente para você poder descansar e poder ter esse tempo de pausa para respirar e falar assim, vai dar tudo certo, vou conseguir, mas diminuir um pouco esse ritmo. O planejamento é a estratégia do Gustavo, de 18 anos. De olho numa vaga na USP, ele criou um cronograma que une a revisão da matéria atrasada com atividades de lazer. O objetivo é manter o foco sem abrir mão do bem-estar. Eu montei um plano de estudos que prioriza principalmente as minhas matérias atrasadas, né? Que ao redor do ano a gente vai atrasando algumas coisinhas, é normal. E aí eu fiz principalmente para focar nessas matérias que eu deixei para trás um pouquinho. E aí na parte da manhã eu estudo, depois eu dou uma descansada, vou almoçar. E na parte da tarde estudo mais um pouquinho e depois eu fico com o resto da tarde livre para fazer algumas outras atividades, né? Jogar tênis, ir para natação, que é bem importante também. Gustavo e Melissa mostram que cada vestibulando tem o seu ritmo, mas a lição vale para todos. O descanso não é perda de tempo, é parte da preparação. Para conquistar a vaga, a mente precisa estar tão afiada quanto o conteúdo. Não dá para 100% estudo ou 100% descanso, né? Tem que achar um equilíbrio e cada um tem o seu, e acho que o importante é ir ajustando para que fique melhor para cada um. É a hora de você fazer a revisão, é a hora de você poder rever tudo que você viu até agora no meio do ano para conseguir refrescar a mente e conseguir continuar para o dia do vestibular mesmo. Vamos saber agora quais são as vagas abertas no PAT nesta terça-feira. O posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos tem oportunidade de emprego para açougueiro desossador, ajudante auxiliar de bar, ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, ajudante de obras, ajudante de pátio de sucata, assistente de contadoria fiscal, atendente balconista, atendente barista, atendente de lanchonete, atendente de mesa, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de planejamento, auxiliar de serviços gerais, caixa de loja, carpinteiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheiro geral, cuidador de idosos, eletricista de manutenção eletroeletrônica, empregado doméstico nos serviços gerais, faxineiro, mecânico de automóvel, mecânico de bicicletas, mecânico de motor a diesel, mecânico diesel, montador de estruturas metálicas, montador de veículos, motorista de caminhão guincho pesado Comunque, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, operador eletromecânico, passador de roupas em geral, pintor, pintor de veículos, promotor de vendas, separador de material reciclável, serralheiro, supervisor administrativo, supervisor de telemarketing e atendimento,
técnico de instrumentação, técnico de materiais, técnico em eletrotécnica, teleoperador, vendedor de comércio varejista e vendedor interno. E ainda a vaga para a pessoa com deficiência no cargo de ajudante de embalador, atendente de lojas, operador de caixa e operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E termina no próximo dia 4 o período para pedir a isenção da taxa de inscrição para o Enem dos professores. A prova mesmo acontece em outubro. O exame é utilizado como etapa única ou ainda complementar em concursos públicos para professores das redes municipais e estaduais de ensino. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto é o repórter Eduardo Campos. Oi, Eduardo, boa tarde. Oi, Fran, muito boa tarde para todos que nos acompanham por aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a PND, que é a Prova Nacional Docente, que foi apelidada como o Enem dos professores. O Ministério da Educação anunciou que as inscrições para essa PND acontecem de 14 a 25 de julho. A avaliação já acontece no dia 26 de outubro e tem como objetivo qualificar e padronizar os processos seletivos de professores aqui da educação básica do nosso país. Quem vai explicar um pouquinho melhor para a gente sobre como funciona essa prova é a Maria Angélica Maia, que é pedagoga. Maria, muito boa tarde, um prazer ter você aqui. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como é que funciona a PND e como é que são os critérios dela também. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês também. Bom, a PND faz parte da política do Ministério da Educação, né, de valorização das licenciaturas e abastecer a rede, né? O aluno que está inscrito no ENAD, ele opta por fazer a PND e, a partir disso, os entes federados, ou seja, os estados e municípios, podem pegar esses alunos aprovados e abastecer as suas redes. Então, vai encurtar um caminho, né? Então, a gente pensa em municípios pequenos que sabem o quão oneroso é você fazer um processo seletivo, então eles podem, né, é de caráter opcional, utilizar a PND para poder fazer a seleção dos licenciados, dos professores, para a sua rede de ensino. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouco também sobre as diferenças da PND para um concurso público. Um altera o outro, se faz um, não precisa fazer o outro. Como é que funciona essa questão da PND com relação aos concursos públicos também? Um não descarta o outro, né? Tanto que ele é de caráter PND, de caráter opcional. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo já aderiu. A tendência é que a adesão seja grande, por quê? Pelo custo, né? E também, qual é a proposta do PND? A PND, ela está avaliando essas licenciaturas. Por quê? Porque o aluno vai fazer a prova, então a forma do Ministério também, não digo fiscalizar, mas está ali conhecendo, né? E podendo ter um controle, uma direção também das diretrizes, ou seja, da qualidade dessa formação, né? Então, mas, caso os entes federados, estados ou municípios optem, eles podem continuar fazendo os seus processos seletivos. Beleza. E como é que essa prova ela pode, né, impactar na qualidade da educação das redes públicas, né? Até porque, como você tinha dito, muitos municípios têm essa dificuldade para poder fazer concursos. Como é que essa ampliação desse número de professores pode auxiliar na qualidade do ensino também público? Primeiro você vai ter o professor especialista, né? Porque a prova é para os licenciados, ou seja, quem faz a licenciatura. Então você vai tirar, que ainda a gente sabe que existem algumas realidades, professores que não são formados, né, atuando em áreas específicas. Então você está valorizando o incentivo também, né, para os estudantes que optam pela licenciatura, ao terminar a sua graduação, ele já pode estar indo para a rede, né, sem esperar, às vezes demora muito, né, por ser oneroso, né, um concurso. Então, espera-se que após, né, os entes federados, os alunos que passem no concurso, que façam, optem pela PND, ele possa já quase que meio que imediatamente ir para o mercado de trabalho. Maravilha. Eu queria que você falasse, para a gente fechar aqui, se já existem adesões, né, nas redes públicas de ensino para esse tipo de concurso, né, para a PND, no caso, como é que tem sido essa adesão estadual? Né?
a gente acredita que vai ter mais, mas, por exemplo, São José já aderiu, o Estado de São Paulo aderiu, então ela vem crescendo e a tendência é crescer mesmo, porque assim, as análises, né, que a gente tem até então é o quanto é caro, oneroso você está fazendo concurso. E outra coisa, o concurso você eleva a qualidade, porque é feito pelo Ministério. Então você tem um critério, né? Ele vai obedecer às diretrizes, ou seja, a prova é baseada nas diretrizes curriculares das licenciaturas. Então você tem um concurso bem feito, bem elaborado, né? Com transparência. Então isso também é um outro fator interessante. Perfeito, Maria. Muito obrigado pelas informações. É importante ressaltar também que os candidatos que desejam solicitar isenção dessa taxa de inscrição para fazer a prova, tendo o período de 30 de junho a 4 de julho para poder estar realizando esse pedido. Para quem precisa de mais informações, é só acessar o site do INEP. Volto com você no estúdio, Fran. Maravilha, Eduardo. Muito obrigada pelas informações. Oportunidade aí, então, para os professores, né? Vamos falar de saúde? Aqui no Boletim, a gente sempre abre espaço para dicas de bem-estar e autocuidado. É o quadro Pílulas de Saúde. Olá, meu nome é Amanda da Cunha Borges, sou cirurgiã vascular e endovascular e vou falar hoje com vocês sobre os sintomas do lipedema. O lipedema, por ser uma condição crônica que acomete os membros inferiores, esse tecido gorduroso, ele inflamado, vai gerar dor, sensação de peso e uma fragilidade capilar, gerando a sensação de que o membro está edemaciado e o aumento de chance de fazer roxos, os hematomas dos membros inferiores, diferente de um edema comum que não vai ter esses pormenores e esses sintomas exacerbados. E chegou a hora de saber como ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã. Bora de previsão do tempo. O tempo ficará instável e com chuvas durante a tarde e a noite desta terça-feira. Os termômetros variam entre 15 e 18 graus. Já amanhã, quarta-feira, o dia começa nublado, mas o sol aparece ao longo da tarde e intercala com períodos de nuvens. A noite também será de muitas nuvens, mas sem chance de chuva. A mínima será de 13 e a máxima de até 16 graus. O Boletim Legislativo desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Todas as reportagens, você já sabe, né? Ficam disponíveis lá no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Se quiser rever algum conteúdo, é só acessar. Amanhã estaremos de volta e, claro, eu espero por você. Até lá!